Após 13 candles negativos, temos um positivo, 0,37, mas é positivo. Vamos dar uma olhada junto? E aí, já dá para sair comprando? Já reverteu? Só mostrar para vocês, antes da gente ir para o Ibov ou a gente ir para o índice, mostrar que o gráfico americano deu uma escorregada, de repente isso também veio a ajudar, né, a contribuir, vamos dizer, para a nossa queda. E você vê que no gráfico de 60 apenas voltamos na região das médias. Falei para vocês isso no índice também, né? Que nós temos ainda, aqui nem sei se dá para a gente contar isso como um topo, mas olha, voltamos na região das médias, tá? Ainda não viramos no gráfico de 60. Se for o gráfico americano que está atrapalhando, ainda está na descida. Vamos dar uma olhada aqui no Ibov. O Ibov, após 13 quedas, como dito, esse é gráfico diário, 60, 15 e 5. No diário, as 13 quedas, ontem 0,37, é isso? Isso, 0,37. E você vê que no gráfico de 60, eu até achei que ele pudesse bater aqui, ó. E mesmo assim, gente, lembrando, né, que mesmo se ele voltar, eu não tenho topos e fundos ascendentes. Então, atenção aí, poxa, tomara que suba. Mas dizer, reverteu por causa de 0,37, ainda no diário, tá, é um candle verde. No 60, não tem topos e fundos ascendentes, está abaixo das médias ainda, tá? E mesmo se ele viesse até aqui, e eu estava vendo se ele chegava até aqui, não chegou. E aí o que aconteceu? No 15 a gente consegue perceber bem que ele passou direto aqui pelas médias. Então nós tínhamos também um canal de descida, no 15 também tinha, e eu vendi pelo índice, tá? Mas eu falo para vocês daqui a pouco. Passou um pouquinho e desceu. Como a gente tem que descontar aqui o pavio, quando começou o dia ele desceu, se ele perdesse isso aqui, ó, ele chegou muito próximo a negativar. Eu achei que no final do dia ele ia negativar. No gráfico de 5 você percebe aqui, ó, faltou muito pouco, se não me engano, era esse ponto. Deixa eu ver, aqui. O ponto é esse aqui, ó. Olha quanto, olha quanto faltou aqui para negativar. Então, eu achei que fosse negativar, tá? Faltou muito pouquinho para ter mais um dia negativo. Aí o gráfico americano deu uma puxada, me surpreendeu, o índice foi junto. Eu estava acompanhando com muito afinco, né? Porque eu estava vendido. E deu bacana os trades, show de bola. Vou falar para vocês mais para frente. E eu achei que fosse negativar, tá? E aí, peraí, e no gráfico de 5 a gente. Deixa eu puxar para cá. Aqui. O gráfico de 5 rompeu aqui o topo. Eu vou dizer que o gráfico de 5 virou para tendência de alta, tá? Tem topos e fundos ascendentes. E o resto? Bom, mas o 5 não reflete quase nada, nem o 15, para falar a verdade, reflete muita coisa na segunda. Sim, segunda é outra semana, outro dia, mas só para mostrar para vocês que só o 5 é que para mim eu vejo topos e fundos ascendentes. Os 15, se romper esta região dos 115 e 600 do Ibov, a gente tem reversão, tá? Por enquanto, não tem reversão. Falando do índice, o índice, eu já falei para vocês que rompeu fundo, mas veio de rompimento de topo. Então, olha, botão, romper fundo. Então, vê assim, rompe topo com rompe fundo, isso torna uma tendência de alta ou de baixa? Não. Precisa, se ele fizer assim, ó, então vamos desenhar aqui. Topos e fundos descendentes, sim. Então, para mim, se ele subir e depois descer, é que eu vou ter uma tendência de baixa. Ficou claro isso? Deixa eu desenhar melhor aqui. Não sei se vocês entenderam. Vou explicar melhor. Desculpa quem já viu essa explicação ou quem já conhece, né? Então nós tínhamos aqui suportes e resistências. Ele rompeu o topo, né, as resistências, e rompeu também o suporte. E eu não consigo dizer que tem topos e fundos descendentes. Ele precisaria tentar subir e perder para a gente falar, olha, topo menor, fundo menor, topos e fundos descendentes. Como ele vem de um rompimento de topo e fez um rompimento de fundo, o pessoal diz que é alargamento, cone, corneta, sino, aumenta topo, diminui fundo, mas não é topos e fundos descendentes. Botei, mas vem caindo. Caindo, eu sei que essa explicação eu já fiz, mas tem que ser bem claro aqui. Caindo é uma coisa, que nem subindo, né? Eu tenho uma tendência de baixa e está subindo aqui. Olha, é uma subida? É uma subida. Mudou a tendência? Tem tendência de alta por causa dessa subida? Não. Ah, tendência de baixa? Sim. Ah, então, tendência de baixa tem subidas? Sim. Tendências de alta tem descida? Sim. Beleza? Então, estou falando um pouco mais tecnicamente. Mas, Botinho, caiu 13 dias e você fala que não era uma tendência de baixa? Nós estamos falando tecnicamente, né?
Nós temos o gráfico de 60 que vinha numa queda, ele continuou aqui, mas botei um porquê que ele continuou lá em cima, ele se rompeu aqui. Trocamos o código, né, do índice. Mas você vê tendência de baixa nessa segunda ilha aqui, né? Botei um, por que ele não continuou? Se esse gráfico é o gráfico contínuo. Gostaria de saber por quê também. Eu gostaria que ele continuasse aqui, né? Mas o valor é aqui em cima. Vamos esperar uns dias para isso se ajustar. Toda vez que troca, me enrosca. Troca dólar ou troca índice, isso não me enrosca. Mas eu vi aqui topos e fundos descendentes e fiz uma venda aqui nos 740, acho que foi isso. No 740 e no 15 também eu tinha visto essa descida aqui e tinha vendido aqui nos 400. Por quê? Porque eu achei que ainda tinha tendência de baixa, achei que ainda tinha aqui antigos fundos, então eu falei, poxa, no 5, vamos mostrar aqui, comentários, né? No 5 ele subiu, mas sem teste de fundo. Aí eu falei, opa, cadê? Cadê? Ele bateu na região dos 15, que era aqui. Aí achei que ele descesse. Desceu pouco, mas botei, mas desceu. Mas eu queria mais para baixo. Aí ele subiu, eu falei, peraí. Poxa, a região dos 60 também é, e ainda está sem teste de fundo no 5, e ainda é tendência de baixa nos 15, e ainda é tendência de baixa nos 60. É lógico que se subisse mais, eu ia ter que dar um stop, porque eu estava com duas vendas, um no 400, um no 740, né, que são os pontos que para mim eram importantes. O primeiro aqui, poxa, mas faltou pouco. Era no 117, era um pouquinho mais para baixo. Acho que foi 117, 950. Então eu achei que chegava aqui 950 por causa de antigos fundos. Só explicando para vocês um pouquinho dos trades, né? Que às vezes dão certo, às vezes não dão. A gente tenta. E aí ele não veio aqui no 60. Aí eu conversei com outros rapazes lá nos grupos que a gente participa. Falei, gente, eu acho que tá faltando uma queda no 60. Ah, se subir, subiu, mas eu acho que tá faltando. Aí, mas quais seriam os pontos? Eu queria que ele fosse 570, que aí seria meu preço médio, né? E nos 400, questão de. Pronto, que eu entrei, eu queria que batesse, sabe? Ia começar o lucro também. E foi. E aí ele deu essa subidinha aqui. Já tinha saído do trade aqui, porque o ponto para mim era importante. Para gráfico de 60 e 15. Então, você vê que cada tempo gráfico é um trade. Aí pelo 5 eu quis esse aqui também. Foi esse aqui. Que também veio onde eu queria. Aí como ele lateralizou, aí já não quero mais. Mas esse aqui também foi legal. Então, pequenos trades, você tem que ver o que é o gráfico de 60, é um, gráfico de 15 é outro, e tentar balizar isso aí. Uma coisa que eu acho interessante, se você vendeu aqui X contratos e vai vender pelo 60, X contratos, desconta, né? Olha, por exemplo, eu vendi 10 aqui, vou vender 10, mais 10 aqui, pô, vendo só 5. No, faz uns descontos aí. 5 aqui, vou vender 10 aqui, desconto 5. Mas ainda bem que deu certo, porque eu não vi isso e até achei que ia, como eu falei para vocês, fechar negativo ou Ibov. Fechou positivo. Mas vejo ainda, resumindo para vocês, ainda na baixa. Só o 5 que deu uma melhoradinha, tá bom? Falei, me estiquei, mas é legal mostrar, né? Falar, ó, gente, tem hora que dá certo, tem hora que dá errado. Temos aqui o dólar, que para mim, a mesma coisa que eu falei do índice, tem uma subida, e dizer que tem topos e fundos ascendentes, eu não consigo. Acho que merece uma escorregada, acho que merece. No 60 ele perdeu levemente os fundos que a gente comentou aqui na semana, durante a semana, né? Eu acho que já no 60 o MACD ficou negativo, as médias não cruzaram, não está ainda trabalhando abaixo das médias, mas perdeu força. Quem sabe seja a descidinha aqui, né, para vir um pouco mais. Eu gostaria, mas o 60 pelo MACD que ficou negativo, as médias não cruzaram ainda, mas está quase, perdeu força. Vamos esperar ele perder aqui, bonito mesmo, e depois voltar? É isso que eu queria. Aí vou esperar perder e voltar, vou ficar mais contente, vou dizer, tá lá, tendência de baixa. O 15 chato pra caramba, o 5 chato pra caramba, vamos passar para outro. A Petro ainda subindo no diário, ainda subindo no 60, ele está acima das médias no 60, mas a gente comentou que ele não rompeu o topo, né? Então eu vou dizer que ele tem viés de alta, tem jeitão de alta, mas como ele não rompeu o topo, não vou dizer que tem mais tendência de alta. Beleza? E se perder aqui os 30 e 75, ou até se falar esses fundos aqui, os 30, vai ter tendência de baixa no 60. Mas ainda não tem tendência de baixa no diário. Sim. Vai ficar numa contra aí? Sim. Eu gosto de acompanhar para perto gráficos maiores, como a gente já comentou. No gráfico de 15, uma lateralização e o 5 também chato. Né?
Petro tá caindo? Dá para vender a Petro? Eu não vejo ainda. Perdeu um pouco de força no 60 aqui, mas o viés ainda é de alta. Viés, o jeitão, não tô vendo motivo para eu sair. Ah, a Petro vai afundar. Não vejo. Lembrando que é só um estudo com vocês, né? No gráfico da Vale, a gente já comentou que ela vinha em 2 canais, rompeu topo com fundo, mesma coisa que a gente vai falar do dólar, do índice, né? Quando a gente fala que tem descida ou tem subida, mas não tem uma tendência, se ele precisa tentar subir e perder fundo, para eu dizer, olha, tendência de baixa, ele rompeu topos, rompeu fundos. Cone, corneta. No gráfico de 60, a gente comentou que ele só fez uma subida e não tinha topos e fundos ascendentes. Mas tinha subido bem. Eu queria ver topos e fundos ascendentes. E voltou. Então, tem um suporte aqui. Não estou vendo isso aqui. Topos e fundos ascendentes. Não estou vendo. No 15 também caiu, voltou até a região de suporte. O 5 abaixo das médias. Então, a Vale, o que me levaria por enquanto a dizer: Petro, vou vender a Petro, vou comprar a Vale. Eu estou só conversando com vocês aqui, a gente indo junto, tá? O que levaria vocês a comprar a Vale? Você acha que deve? Eu acho que sim. Não tem certo ou errado aqui. Eu acho que sim, amanhã ela vai lá para cima. Show de bola. Eu não vou dizer para vocês compra ou venda. Só quero que vocês vejam comigo os gráficos e digam: poxa, eu acho que não está no meu cenário. Eu acho que eu estou de acordo com a situação e eu quero. Não, eu não estou de acordo com a situação e não quero. Vocês é que tomam essas decisões. Mas olhando os gráficos da Vale, por exemplo, vocês acham que chegou a hora de comprar? Escreve para mim assim, não, Botinho, eu acho que chegou. Eu conheço gente que está comprado na Vale, por causa do suporte do mensal e semanal, a gente já mostrou isso, que ela está no suporte para gráficos maiores. Eu estou esperando os gráficos menores darem um sinal de melhora. É a minha opinião, mas quem sou eu, né? O que você acha? É hora de comprar a Vale? É isso aí, pessoal. Um ótimo final de semana para vocês. A gente se vê na segunda. Será que segunda vai cair de novo Ibov? Vamos acompanhar. Até a próxima, gente.